Olá, tudo bem? O meu nome é Vitória e eu vim falar um pouquinho sobre a classificação de alimentos funcionais, por grupo alimentar ou por mecanismo de ação. Bom, esse debate é clássico na ciência da nutrição, porque, afinal de contas, o que é certo? Definir por grupo alimentar ou pelo mecanismo? Ou seja, a gente deve classificar eles por como eles são na natureza, como cereais, laticínios, ou pelo que eles fazem no nosso corpo, como funções antioxidantes ou probióticas. Bom, vamos às definições para a gente poder entender isso muito bem. Bom, de acordo com Costa e Rosa e também pesquisadores da Embrapa, a classificação por mecanismo de ação foca muito na biologia molecular, isolando um composto bioativo e entendendo na prática como que ele previne doenças já no nosso corpo. Mas também existem pesquisadores que preferem por grupo alimentar, porque realmente foca na matriz de origem do alimento, que é algo muito mais prático para a agronomia e para a massa da população. Por exemplo, se você parar alguém na rua e perguntar qual que é a ação antioxidante do ácido ascórbico, talvez essa pessoa não saiba responder. Mas se você perguntar do potencial antioxidante de uma laranja que tem vitamina C, a pessoa saberia te responder e entenderia o que você está querendo dizer. Bom, Vi, mas por que essa conversa é importante? Bom, é porque os compostos bioativos e os alimentos funcionais, eles impactam diretamente nas doenças crônicas não transmitíveis, que, segundo a OMS, são 74% das mortes globais. E no Brasil, mais de 50% da população adulta tem excesso de peso. Então, o consumo desses compostos bioativos e desses alimentos funcionais traria um benefício para grande parte da população do Brasil e mundial. Então, pensando nesse debate, a gente precisa bater um martelo ou realmente ter esse diálogo mais forte sobre qual termo de classificação é o correto. A relação de tudo isso com a segurança alimentar e a saúde pública é direta. A forma como classificamos e rotulamos os alimentos funcionais dita como que a população, em sua maioria, vai entender o que é saúde. Será que a saúde pode ser comprada em uma prateleira se você tiver dinheiro suficiente, a partir de um ultraprocessado com uma alta concentração de vitamina C, ou a saúde é construída no seu dia a dia com comida de verdade a partir de alimentos in natura, como diz o nosso guia alimentar para a população brasileira? Bom, eu já problematizei um pouquinho, mas eu quero me aprofundar mais nessa problematização. Quais são os principais desafios desses embates, dessa classificação? Bom, o grande problema é o reducionismo nutricional, uma coisa que a nutrição não quer e não aprova. Não é porque um alimento tem algum composto funcional que ele é automaticamente saudável. Se você está comendo um salgadinho que tem um alto teor de vitamina C por algum motivo, ele não vai ser mais saudável do que você comer um purê de batata. Bom, a indústria, ela adora vender alimentos funcionais porque eles são muito rentáveis em uma geração que busca a saúde. Porém, existe um grande conflito de interesses entre a saúde pública e a indústria. Bom, mas você está falando difícil demais, Vi. Me explica melhor. Bom, vou dar um exemplo. Vamos supor que a indústria isola um fitoesteral que reduz o colesterol e injeta numa margarina ultraprocessada. O rótulo vende a promessa que a matriz alimentar vai reduzir o seu colesterol e é saudável. Mas será que realmente é saudável? Bom, eu não sei você, mas eu já tenho a minha resposta. Bom, e quem que é mais afetado por tudo isso? É claro que é um consumidor sem letramento nutricional. O letramento nutricional é quando um consumidor sabe ler o rótulo das embalagens, ele sabe o que significa, e ele não é preso apenas por grandes palavras, tipo alto em complexo B12, não é assim que funciona. Ele realmente sabe ler o que aquele produto é e não só o que ele se vende ser. A verdade é que é mais barato você focar num grupo alimentar como aveia, leguminosas, hortaliças, com o propósito de diminuir seu colesterol, por exemplo, porque você está consumindo uma complexidade de nutrientes muito maior que vão impactar de uma forma muito mais positiva a sua saúde do que você comprar algum alimento industrializado que tenha um alto teor de algum nutriente. A verdade é que não dá para consertar uma dieta ruim com suplementos funcionais isolados, em vez de investir em comida de verdade. Até por conta do preço.
Bom, então vamos conectar tudo isso que eu disse até agora à prática do dia a dia. Bom, a literatura moderna defende muito o conceito de sinergia da matriz alimentar. O que seria isso? Isso seria que o corpo humano absorve os nutrientes de forma muito mais eficiente quando eles estão em seu grupo alimentar original do que quando eles estão de forma isolada e você está consumindo eles ali sozinhos. Trazendo aqui um exemplo prático e quantitativo é o licopeno. Ele é um poderoso antioxidante. Os estudos mostram que se você consome o licopeno em cápsulas isoladas, a absorção dele é muito baixa. Mas se você consome o tomate, que tem o licopeno, especialmente aquecido, que um fio de azeite, exatamente como você pode fazer na sua casa, a absorção do licopeno chega a ser até 3 vezes maior. Então, o que é melhor aí para você? Bom, você ainda não acreditou nessa ideia de que talvez seja melhor definir por grupo alimentar? Vou trazer outro exemplo. A aveia. Classificar ela apenas como um redutor de colesterol é ignorar que ela é um cereal integral, fornece energia de lenta absorção, o que significa que você não tem um alto pico da glicemia e, por consequente, da insulina. Ela tem vitaminas do complexo B e modula também a microbiota intestinal, que é um campo vasto de pesquisas e que só está crescendo hoje em dia. O alimento inteiro é sempre melhor do que consumir suas partes de forma isolada. Mas então, aparentemente, a gente tem um impasse, que é a indústria e a saúde pública. Como é que a gente resolve esse impasse? Bom, no âmbito de políticas públicas, a gente precisa regulamentar de uma forma bem rígida os rótulos dos alimentos vendidos no supermercado. Uma empresa não deve poder alegar que um mecanismo de ação, por exemplo, uma ação antioxidante, é saudável em um produto que, na sua base, tem excesso de açúcar e gordura trans. Bom, mas também colocando uma coisa positiva para a indústria, é que elas podem sair ganhando através da biofortificação agronômica, como por exemplo a Embrapa já faz, que é melhorando o valor funcional de grupos alimentares básicos, como feijão, arroz, batata doce na própria terra, usando estratégias sustentáveis, é claro. E o mais importante para a gente conseguir fazer tudo isso fazer sentido é a educação alimentar e nutricional da população. A gente precisa ensinar a população a comprar alimentos pela seção de feira, açougue e não apenas pelas alegações milagrosas nas caixas coloridas do supermercado. Bom, eu falei das principais coisas que eu queria falar, mas e aí, como que a gente deve classificar os alimentos funcionais? Bom, é verdade que a gente precisa saber desses mecanismos para entender a biologia, mas a saúde pública, ela precisa do grupo alimentar para alimentar as pessoas. A integração das duas é o que forma a verdadeira nutrição. Ao final das contas, a gente come um alimento completo, não apenas um composto. Bom, eu quero deixar uma reflexão final. Você está buscando um nutriente isolado para curar um sintoma ou você está escolhendo o alimento certo para nutrir o seu corpo por completo? Bom, é tudo isso que eu tinha para falar hoje. Obrigada por me ouvir.